Ela quis tirar a minha vida, mas perdeu a dela no mesmo dia. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas o ar já começava a ficar mais fresco, como sempre acontece no final da tarde em nossa cidade. Eu havia saído mais cedo do trabalho, pois o patrão me liberou um pouco antes por causa de um compromisso que eu tinha na igreja à noite. Caminhava pela rua principal, onde moro há anos, conhecendo cada casa, cada árvore, cada pessoa que passa. Nunca imaginei que aquele dia tão comum se transformaria em uma batalha pela minha vida. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, que gosta de ajudar os outros, de conversar com os irmãos na fé, de visitar os doentes e de participar das reuniões na congregação. Nunca tive inimigos, pelo menos que eu soubesse. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto eu andava, percebi que uma mulher, que morava algumas casas adiante, me olhava de um jeito estranho. Ela estava parada na calçada, com os braços cruzados, e seus olhos não se desviavam de mim. Pensei que fosse apenas impressão, então continuei andando, mas senti um frio na espinha, como se algo muito ruim estivesse para acontecer. Ela se chamava Marisa. Uma mulher de meia-idade, magra, de cabelos escuros e sempre com um ar de amargura no rosto. Nunca tivemos nenhuma conversa, apenas cumprimentos rápidos quando nos cruzávamos na rua. Mas naquele dia, seu olhar era diferente. Era um olhar de ódio, de raiva, como se eu tivesse feito algo muito grave contra ela. Não entendi o motivo, mas resolvi não dar importância. Afinal, quem vive na luz não deve temer as trevas. Cheguei em casa, tomei um banho rápido e me preparei para ir à reunião. Minha esposa já estava pronta, e juntos saímos para a igreja. A reunião foi abençoada, como sempre. Cantamos hinos, ouvimos a palavra, oramos juntos. Mas mesmo ali, no meio dos irmãos, eu não conseguia tirar da cabeça o olhar daquele mulher. Era como se uma sombra pairasse sobre mim, e eu não sabia o porquê. Quando voltamos para casa, já era tarde. A rua estava quieta, apenas o barulho dos grilos e o vento suave que balançava as folhas das árvores. Ao chegarmos perto de nossa casa, percebi que a luz da varanda de Marisa estava acesa. Ela estava sentada na cadeira de balanço, e quando nos viu passar, levantou-se rapidamente e entrou em casa. Minha esposa notou minha expressão e perguntou: "O que foi, meu amor? Você está pálido." "Não sei, mas acho que aquela mulher tem algo contra mim", respondi, tentando não demonstrar preocupação. "Ora, não liga para isso. Vamos dormir, amanhã a gente conversa", ela disse, tentando me acalmar. Mas naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei virando na cama, pensando no que poderia ter feito para ofender aquela mulher. Nunca tive nenhuma discussão com ela, nunca faltei com respeito. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Então, me ajoelhei ao lado da cama e comecei a orar. "Senhor, se há algo errado, se eu fiz algo que magoou essa pessoa, me mostra. Não quero inimizades, não quero mal a ninguém. Mas se isso for obra do maligno, te peço, Senhor, que me proteja. Cobre-me com o teu sangue, não permita que o inimigo me alcance. Em nome de Jesus, amém." Após a oração, senti uma paz no coração e finalmente consegui dormir. No dia seguinte, domingo, acordei cedo para mais um dia de culto. Mas ao sair de casa, percebi que Marisa estava novamente na calçada, desta vez com um objeto na mão. Não consegui ver direito o que era, mas seu rosto estava contorcido de raiva. Ela me viu e de repente jogou algo em minha direção. Instintivamente me abaixei, e o objeto passou raspando pela minha cabeça, batendo com força no muro atrás de mim. Era uma pedra grande, do tamanho de um punho fechado. Fiquei paralisado. Minha esposa, que estava ao meu lado, gritou: "Meu Deus! O que foi isso?" Marisa começou a gritar coisas sem sentido, palavras de ódio, xingamentos, como se estivesse possuída por uma fúria incontrolável. Eu não entendia nada. Nunca tinha visto aquela mulher agir daquela forma. Os vizinhos começaram a sair de casa para ver o que estava acontecendo. Alguns tentaram acalmá-la, mas ela só aumentava o volume da voz, dizendo que ia me matar, que não ia deixar eu viver em paz. Minha esposa, tremendo, me puxou para dentro de casa e trancou a porta. Eu ainda estava em choque. Como uma pessoa poderia ter tanto ódio de mim sem motivo? Então, lembrei das palavras do Senhor Jesus: "Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem." Mas, naquele momento, era difícil sentir amor. O que eu sentia era medo, confusão e uma tristeza profunda por ver uma alma tão cheia de amargura. Sentamos no sofá, e minha esposa chorava baixinho. Eu não sabia o que fazer. Não queria revidar, não queria criar mais confusão, mas também não podia ficar parado enquanto aquela mulher tentava me agredir. Então peguei a Bíblia e abri em Salmos. Comecei a ler em voz alta:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? Salmo 27, 1. Enquanto lia, senti uma força sobrenatural me envolver. Era como se o Senhor estivesse ali, no meio da sala, me dizendo que não estava sozinho. Minha esposa também sentiu isso e parou de chorar. Nós nos ajoelhamos juntos e começamos a orar com mais fé. Pedimos a Deus que tocasse no coração daquela mulher, que a libertasse daquele ódio, que a perdoasse por suas ações. Pedimos também proteção para que nenhuma arma formada contra nós prosperasse. Enquanto orávamos, ouvimos barulho do lado de fora. Marisa ainda gritava, mas desta vez parecia que estava discutindo com alguém. Não conseguíamos entender direito, mas parecia que ela estava brigando com um homem. Os vizinhos tentavam intervir, mas a situação só piorava. De repente, ouvimos um grito agudo, seguido de um barulho forte, como se algo tivesse caído no chão. Corremos para a janela e vimos Marisa no chão, se debatendo, com os olhos revirados e a boca espumando. O homem com quem ela discutia era seu marido, que agora tentava segurar suas pernas para que ela não se machucasse. Alguém ligou para a ambulância, e em poucos minutos ela foi levada para o hospital. Ficamos sabendo depois que Marisa tinha um problema sério de saúde mental, agravado pelo uso de remédios controlados sem acompanhamento médico. Seu marido nos contou que ela já havia tentado agredir outras pessoas na rua, mas ninguém nunca tinha sido alvo tão direto como eu naquele dia. Ele nos pediu desculpas, chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer para ajudá-la. Naquela noite, depois de tudo o que aconteceu, nos ajoelhamos novamente e agradecemos a Deus por nos ter livrado daquele perigo. Mas também oramos por Marisa. Pedimos que o Senhor a curasse, que a libertasse daqueles demônios que a atormentavam, que desse sabedoria aos médicos para tratarem dela. Não sentíamos ódio, não sentíamos desejo de vingança. Só sentíamos uma profunda tristeza por ver uma vida tão destruída pelo mal. Nos dias seguintes, a situação de Marisa piorou. Ela foi internada, mas seu quadro era grave. Os médicos disseram que seu corpo não estava respondendo aos tratamentos. Seu marido nos mantinha informados, e nós continuávamos orando por ela, mesmo depois de tudo que ela tinha feito. Até que uma semana depois daquele incidente, recebemos a notícia de que Marisa havia falecido. Seu coração não resistiu. Foi um choque para todos nós. Uma vida que se apagou tão cedo, tão cheia de dor e amargura. Quando soubemos da notícia, nos ajoelhamos mais uma vez. Desta vez, não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos livrou daquela pedra que poderia ter tirado minha vida. Gratidão porque, mesmo em meio à tempestade, Ele esteve conosco, nos protegendo, nos dando paz. E também oramos por sua alma, pedindo que o Senhor, em sua misericórdia, a recebesse, pois só Ele conhece os corações. Aqueles dias foram de grande provação, mas também de grande aprendizado. Aprendi que o ódio não vem de Deus, que a amargura só destrói quem a carrega. Aprendi que mesmo quando somos alvo de maldade, devemos responder com amor e oração. Aprendi que a proteção do Senhor é real, que Ele ouve nossas súplicas e age em nosso favor. Hoje, quando passo pela casa onde Marisa morava, vejo seu marido, um homem quebrantado, tentando reconstruir sua vida. Às vezes paramos para conversar, e ele sempre agradece pelas orações. Não guardamos rancor, não guardamos mágoa. Só guardamos a certeza de que Deus é justo, que Ele vê todas as coisas e que, no final, a sua vontade sempre prevalece. Que este relato sirva de testemunho para todos os irmãos. Que possamos confiar no Senhor em todas as circunstâncias, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Que possamos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E que, acima de tudo, saibamos que nenhuma arma formada contra nós prosperará, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa salvação. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O irmão que me ouve hoje talvez esteja passando por uma prova semelhante, ou até pior. Talvez haja alguém que neste exato momento, sinta o coração apertado por uma injustiça, uma traição, uma palavra que feriu fundo. Talvez haja quem olhe para trás e veja só dor, só decepção, só pessoas que em vez de estender a mão, jogaram pedras. Mas eu lhe digo com toda certeza que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Deus não esqueceu de você. Ele não virou o rosto. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele está agindo. Mesmo quando a noite é longa, amanhã virá. Depois daquele dia, muitas coisas mudaram. Não só em mim, mas em toda a família. Minha esposa, que sempre foi uma mulher de muita fé, ficou ainda mais firme. Ela costumava dizer: se Deus nos tirou daquela pedra, Ele nos tirará de tudo. E assim tem sido. Cada manhã, ao acordar,
Ela coloca as mãos sobre meus ombros e ora: Senhor, protege o meu marido hoje. Não deixe que o mal prevaleça. Dá-lhe forças para perdoar, para amar, para seguir em frente. E eu sinto aquela oração como um escudo. Não é só palavra, é poder. É o Espírito Santo agindo. Um dia, o marido de Marisa veio até a porta da nossa casa com um envelope na mão. Tremia tanto que mal conseguia falar. Dentro, havia uma carta escrita à mão com letras trêmulas, cheias de arrependimento. Ele escreveu que depois daquela noite começou a ler a Bíblia que minha esposa lhe havia dado anos antes, guardada no fundo de uma gaveta. Disse que pela primeira vez entendeu o que era o perdão. Não o perdão vazio daquele que diz tudo bem só para acabar com a conversa, mas aquele que vem do coração, que libera, que cura. Ele escreveu: eu não sei como vocês conseguem orar por ela, mas eu sei que se não fosse a fé de vocês, eu teria me perdido também. Aquilo me fez lembrar das palavras do irmão na reunião, quando ele leu aquele versículo em Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Naquele momento entendi que não era só sobre Marisa sobre aquele dia. Era sobre toda a vida. Quantas vezes nós, servos do Senhor, somos tentados a revidar, a guardar rancor, a pensar que Deus não está vendo. Mas Ele vê, Ele ouve, e Ele age no tempo certo. Passaram-se meses e certo domingo, depois da Santa Ceia, um irmão se aproximou de mim e disse: eu sonhei com você ontem. Fiquei quieto, esperando. Ele continuou: no sonho, você estava de pé, e ao seu redor havia muitas pedras sendo lançadas. Mas nenhuma te atingia. E eu ouvi uma voz dizendo: ele está sob a minha proteção. Confesso que arrepiei. Não por causa do sonho em si, mas porque aquilo confirmava o que já sabia no íntimo: Deus não nos abandona. Mesmo quando não vemos, Ele está lá desviando as pedras, fechando as bocas dos leões, abençoando os que confiam nele. E as bênçãos vieram. Não de forma estrondosa, não como alguns esperam, com riquezas ou fama, mas da maneira que Deus sabe que é melhor. Paz no lar, saúde, filhos crescendo no temor do Senhor, portas se abrindo no trabalho, irmãos que se uniram ainda mais conosco. Até mesmo a irmã que antes nos evitava, envergonhada por ter acreditado nas mentiras de Marisa, veio até nós com lágrimas nos olhos e pediu perdão. Eu deveria ter confiado em vocês, ela disse. E nós a abençoamos porque o perdão não é nosso, é de Deus. Nós só somos canais. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que acordava suando, revivendo aquele momento, ouvindo o barulho da pedra batendo no chão. Minha esposa orava por mim, os irmãos impunham as mãos, e aos poucos, o Senhor foi tirando aquele peso. Um dia, o irmão mais velho da congregação me chamou e disse: filho, o diabo quer que você fique preso àquilo. Mas Cristo já te libertou. Não dê lugar a ele. Aquelas palavras foram como água fresca. Comecei a declarar em voz alta todas as manhãs: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aos poucos, a paz voltou. Um detalhe que nunca esquecerei. No dia seguinte àquele acontecimento, quando voltamos à casa, encontramos uma pequena Bíblia aberta no chão, perto da porta. Era a de minha filha mais nova, que tinha deixado cair sem querer. Estava aberta em Salmos 91, e os versos saltaram aos meus olhos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiareis. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aquilo não foi coincidência. Foi Deus falando conosco, nos lembrando que Ele já tinha nos livrado antes e que continuaria a nos livrar. Com o tempo aprendemos que a proteção de Deus não significa que nunca passaremos por provações. Significa que nelas Ele estará conosco. Às vezes, o livramento vem de forma visível, como naquele dia. Outras vezes, vem na forma de forças para suportar, de um irmão que chega na hora certa com uma palavra de ânimo, de um versículo que parece escrito só para nós. O importante é não desanimar, não soltar a mão de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi fiel em cada detalhe. Até mesmo naqueles momentos em que pensei que tudo estava perdido, Ele estava trabalhando. Como aquele dia em que, depois de tudo, minha filha mais velha me perguntou: pai, por que a tia Marisa fez isso? Eu não tinha resposta. Só conseguia abraçá-la e chorar. Mas semanas depois, essa mesma filha, durante a oração na reunião, levantou as mãos e disse com uma fé que me encheu de espanto: Senhor, obrigada por nos proteger.
E obrigada por perdoar a tia Marisa porque o Senhor sabe que ela não sabia o que fazia. Aquilo me quebrou. Uma criança com um coração tão puro ensinando um adulto a perdoar. E assim tem sido a nossa vida, um aprendizado constante. Aprendemos que o ódio não resolve, que a vingança não traz paz, que só o amor de Cristo pode curar as feridas mais profundas. Aprendemos que quando oramos pelos que nos perseguem, não é por eles, mas por nós mesmos, porque o perdão nos libera. Aprendemos que Deus não só ouve nossas orações, como também as responde, às vezes de maneiras que nem imaginamos. Há pouco tempo, o marido de Marisa nos procurou novamente. Dessa vez não estava sozinho. Trazia consigo um jovem filho deles que nunca tínhamos visto. O rapaz com olhos baixos nos pediu perdão em nome da mãe. Ela nos ensinou muitas coisas erradas, ele disse. Mas eu quero servir a Deus. Quero ser batizado. Aquilo foi como um bálsamo. Não pela justiça humana, não por uma reparação, mas porque vimos, mais uma vez, que Deus pode transformar até as situações mais dolorosas em testemunho da sua glória. Hoje, quando contamos essa história aos irmãos mais novos, muitos perguntam: como vocês conseguiram perdoar? E a resposta é simples: não fomos nós. Foi Cristo em nós. Porque sozinhos, jamais teríamos força para isso. Mas com Ele, tudo é possível. Até amar aqueles que nos querem mal. Até abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Até ver a mão de Deus onde outros só veem tragédia. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está lendo. Que ninguém desanime por mais dura que seja a prova. Que ninguém guarde amargura por mais justo que pareça o ressentimento. Porque Deus é justo. Ele vê, Ele age. E no final, como está escrito, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 1, 2, 6, 5, 6. Que o Senhor abençoe a cada um que ouve estas palavras. Que Ele fortaleça os corações, renove as forças, enxugue as lágrimas e faça brilhar a sua luz onde há trevas. Que possamos cada dia mais confiar nele não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando o caminho é íngreme. Porque Ele é fiel. Ele nunca falha. E no seu tempo, tudo se tornará claro. A Ele que nos livrou, nos livra e nos livrará, seja dada toda a glória, agora e para sempre. Amém.